Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do E ao Quadrado, seu canal sobre engenharia e empreendedorismo. Você já ouviu falar do vergalhão de fibra de vidro? Muita gente falando que substituiria o aço, especialmente na época de pandemia, quando subiu muito o preço do aço. E aí, dá para usar sempre o vergalhão de fibra de vidro? Quais as vantagens e desvantagens? As respostas para essas perguntas estão aqui nesse vídeo, acompanhe. Bom, então os vergalhões de fibra de vidro são compostos por fibras e por uma resina que cola, uma espécie de uma cola que une essas fibras na proporção de 60% a 70% de fibras e o restante nessa resina. Tá? Os principais benefícios, esse quadro aqui, salvem ele resume os principais benefícios de uso das barras de fibra de vidro. Elas têm uma resistência à corrosão, né? Muito melhor obviamente que o aço, não conduz eletricidade e tem um bom isolamento térmico também, é mais leve que o aço, 1/4 a 1/6 do peso do aço. Ele é mais resistente comparativamente com o aço CA50, ele vai atingir lá 690 MPa. Facilidade de transporte, você pode transportar em bobinas essas 100 metros. Daí por conseguinte você corta onde precisa, dá menos emendas também do que o aço que é usualmente fornecido em barras de 12 metros. Agora os principais desafios, vocês vejam aqui o módulo de elasticidade é de cerca de 1/4 do aço. Então ele precisa de uma deformação muito maior do que a do aço para mobilizar mais resistência, ou até mesmo a mesma resistência. Então, cuidado com os estados limites de serviço, com a deformação das suas estruturas quando você vai usar esse tipo de barra. Tá? Outra coisa, ele apresenta um comportamento elástico. Então, quando você aplica uma carga, esse é aquele videozinho de chamada aí para o nosso vídeo, né? O nosso short. Estava mostrando uma laje, já vou mostrar novamente, uma laje deformando e quando você tira o carregamento ela volta para a condição original. Tá? E a ruptura frágil, esse é um problema importante, uma diferença de comportamento bem acentuada em relação ao aço. Então quando você vai aplicando carga, quando ela rompe sem avisar. Não é como o aço que tem um patamar de escoamento e portanto ele vai avisando, ele vai sofrendo sob a mesma tensão ele sofre uma deformação gradativamente maior e consegue avisar com isso, entre aspas, avisar quando há algum tipo de problemas, começa a ver fissuras e um processo gradativo de redistribuição de esforços. É bem diferente o comportamento com relação ao do aço. Aqui está o vídeo, né, mostrando uma laje. Quando você aplica o carregamento, essa laje se deforma, essa laje está armada com barras de fibra de vidro, então abrem fissuras e quando você solta a carga, ela volta praticamente para a condição original, né, da laje. Então esse é o comportamento elástico da barra que provê esse comportamento para o teu elemento de concreto. É bem interessante. E outra, como essas barras têm um bom comportamento contra a corrosão, essa abertura que fica lá momentaneamente, porventura, não chega a ser um problema tão acentuado quando você tem uma laje armada com concreto armado. Então, dentre os principais desafios, olhando aqueles vídeos e aquele gráfico, né, de tensão e deformação, já fica aqui bem evidente que essa redistribuição de cargas que existe usualmente em elementos de concreto armado não existe quando você usa esse tipo de elemento. Tá? Quando você tem barras em múltiplas camadas, numa viga, primeira camada, segunda camada, você aplica com barras de fibra de vidro, você não tem essa distribuição de esforços aproximadamente equânime em todas as barras mais distantes, elas vão pegar mais carga. Tá? Com relação à resistência à compressão, se ignora usualmente. Tá? Ele é um material anisotrópico, então na direção das fibras você tem um comportamento muito bom, a tração. Na direção desse cisalhamento não tem um comportamento muito bom não. As dobras têm que vir de fábrica, a explicação está aqui. Ó. Quando você dobra isso aqui na obra, tá? Essas fibras elas sofrem essa deformação e você tem uma perda de resistência bem acentuada nas dobras. Então usualmente é feito durante o processo lá de pultrusão para fabricar essas barras, é feito daí todas as dobras, então tem que vir de fábrica. Essa é uma desvantagem, um desafio para as obras. Né? Tem variação de resistência de acordo com o diâmetro da barra, para cada barra tem uma curva de resistência e as pesquisas precisam evoluir bem na questão da resistência ao fogo, nesse tipo de elemento. Tá? Também tem as questões de ruptura por fluência e fadiga estática que precisam ser melhor avaliadas. As principais aplicações, dados todos aqueles desafios, todo o comportamento, o gráfico que eu apresentei, ficam então que a gente consegue aqui colocar. Ambientes muito agressivos quimicamente, ambientes marinhos,
por considerações eletromagnéticas ou até mesmo térmicas, como alternativa para barra de aço inoxidável, é uma alternativa. Em algumas aplicações para túneis, mineração, né, onde o maquinário pode gerar essa exposição do aço. Em aplicações onde seja necessário não haver condutividade térmica, então são as principais aplicações, cuidando sempre com esse comportamento que passa a ser frágil e não dúctil, e a questão principal também do comportamento elástico da barra e a maior deformação necessária para mobilizar mais resistência. Você consegue imaginar, dado toda essa explicação, mais alguma aplicação para esse tipo de barra? Ela afinal substitui totalmente o aço ou não? Acho que ficou aqui bem claro todas essas respostas. Comenta, compartilha e dá teu like aí no nosso vídeo.